Você viu, hoje foi mais um dia de ataques, novos bombardeios na faixa de Gaza e mesmo depois de 10 dias de guerra, o Hamas segue com capacidade de lançar foguetes. Tel Aviv foi atingida. Isso só comprova a longa preparação feita pelos radicais responsáveis pelo ato terrorista do último dia 7, que iniciou todo esse conflito. A esperança que neste momento poderia vir pela via diplomática foi adiada. A reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York está suspensa a pedido dos Emirados Árabes Unidos para mais consultas. Por isso, começamos com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, direto da sede das Nações Unidas. Mariana, boa noite. Já sabemos se essa reunião vai ser de alguma forma retomada ainda hoje? Oi, Márcio, boa noite a todos. Não, a gente ainda não sabe se a reunião vai ser retomada. Conversei agora com o pessoal da Missão do Brasil aqui junto às Nações Unidas. Eles também não sabem se essa reunião vai ser retomada ainda hoje, se essa resolução vai ser votada mesmo ou não. O que aconteceu é que assim que essa sessão começou, a representante dos Emirados Árabes Unidos aqui na ONU pediu a suspensão para mais consultas diplomáticas, ou seja, mais discussões sobre os textos que estariam em votação nessa noite. Então, a plenária agora está vazia e os diplomatas estão reunidos discutindo esses textos e não dá para saber se o Conselho de Segurança vai voltar a se reunir ainda hoje para essas votações ou não. E, Márcio, claro, isso é um balde de água fria para a diplomacia. Finalmente, a gente tinha 2 textos ali que seriam votados, uma resolução proposta pelo Brasil, uma resolução proposta pela Rússia. A gente sabe das dificuldades de se chegar a um consenso entre os países integrantes do Conselho de Segurança, tanto que outras 2 reuniões aconteceram sem se chegar a um comunicado em conjunto, mas foram reuniões ali onde os países puderam falar, se expressar sobre os pontos de vista sobre essa situação. Também ouviram do enviado especial da ONU em Israel como está a situação por lá e, com base nisso, Brasil e Rússia escreveram resoluções que apresentaram para os integrantes do Conselho e essas resoluções seriam votadas hoje. Agora, o que acontece? Para que uma resolução seja adotada, é preciso que 9 dos 15 países integrantes do Conselho de Segurança aprovem o texto e nenhum dos países membros permanentes pode vetar esse texto. São 5 países membros permanentes, então Reino Unido, Estados Unidos, França, China e Rússia. Se qualquer um desses países vetar o texto, então ele está anulado. E isso representa um desafio gigantesco. Claro, o texto apresentado pelo Brasil era um texto bem diferente do texto apresentado pelos russos. No texto do Brasil, o Brasil pedia por pausas humanitárias para a entrada de ajuda aos civis na faixa de Gaza. Então, o Brasil não falava em cessar-fogo, ao contrário da Rússia, que pede o cessar-fogo. O Brasil também condenava os ataques terroristas do grupo Hamas, ao contrário da resolução da Rússia. A resolução da Rússia também condenava os bombardeios israelenses e a resolução do Brasil não fazia isso. Então, a gente vê alguns pontos divergentes e esses pontos são muito divergentes, principalmente pegam ali muito nas divergências entre a Rússia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem a menção de um cessar-fogo. O próprio Biden tem falado muito sobre isso, que não é hora de um cessar-fogo, que Israel tem o direito e tem o dever de se defender e de defender a sua população. Então, os Estados Unidos não aprovariam um texto com o termo cessar-fogo e, ao mesmo tempo, a Rússia tem sido muito crítica da posição de Israel. A gente viu isso pelos discursos do embaixador da Rússia aqui na ONU. Então, a Rússia também dificilmente concordaria com um texto sem o pedido de um cessar-fogo e sem a condenação dos bombardeios de Israel. Então, isso deixa a diplomacia ali numa via sem saída. Apesar disso, o Conselho iria votar essas 2 tentativas, 2 tentativas de texto cheias ali de ajustes que os diplomatas foram costurando nos últimos dias, tentando agradar ali a todos os lados de alguma forma. Claro que o Conselho de Segurança também sofre pressão da comunidade internacional para se posicionar, para passar pelo menos alguma imagem de união, de conseguir chegar a algum ponto em comum, qualquer que seja esse, mas agora a gente não sabe se isso vai acontecer hoje com esse pedido dos Emirados Árabes Unidos, algo que faz parte, é um procedimento que pode acontecer, qualquer país pode pedir para que a sessão seja suspensa para que hajam mais discussões e foi isso que os Emirados Árabes fizeram e agora a gente espera para ver o que vai acontecer, Márcio.
Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, que está dentro da sede das Nações Unidas, bem atrás dela o painel, onde tradicionalmente os diplomatas fazem as suas declarações depois das reuniões ou mesmo durante as reuniões em algum intervalo. Aqui imagens ao vivo da sala do Conselho de Segurança completamente vazia. Todos os diplomatas foram para os seus escritórios, foram para os seus gabinetes, em reuniões a portas fechadas para definir qual vai ser a resolução. Mariana Jangiacomo vai continuar lá na ONU de plantão para trazer essa informação, seja dentro do Prime Time ou ao longo da programação da CNN Brasil, caso o Conselho de Segurança volte a se reunir e volte a decidir alguma resolução sobre essa guerra. Por enquanto, muito obrigado, Mari. Aqui no nosso estúdio já tem Lorival Santana, nosso analista de internacional. O que explica, Lorival, antes de mais nada, boa noite, peço desculpas. O que explica essa suspensão do Conselho de Segurança num momento tão delicado? A via diplomática, a gente sabe, é tortuosa muitas vezes, muitas peças num grande tabuleiro. Mas eles estão esquecendo da crise humanitária neste momento, eles estão esquecendo de mais de 2.000 mortes em Gaza, na faixa de Gaza, por causa desses bombardeios, hospitais prestes a fechar. O que os diplomatas não estão enxergando para pedir, ou o que pode ser mais forte do que essas cenas para decidir uma suspensão ou pelo menos um caminho humanitário para socorrer essas pessoas? Bem, é emblemático que os Emirados Árabes Unidos tenham pedido a suspensão da reunião exatamente por isso. É um país árabe que tem uma população árabe, de opinião pública árabe. É um país sob influência da Arábia Saudita também, que lidera as monarquias árabes do Golfo Pérsico. E um país que tem interesse justamente em uma resolução que funcione do ponto de vista humanitário, mas que não condene o Hamas. Não condene o Hamas porque uma parte da opinião pública palestina considera que o Hamas é parte da sociedade palestina. Então, as duas opções que há sobre a mesa, aquela articulada pelo Brasil, ela contempla as sensibilidades e interesses dos Estados Unidos, que, por sua vez, representam as sensibilidades de Israel no sentido de condenar o Hamas e não pedir um cessar-fogo, considerando que Israel ainda estaria exercendo o seu direito de autodefesa, de um lado. De outro lado, a Rússia depende do Irã para conduzir a sua guerra com a Ucrânia. A Rússia depende do Irã por drones, por foguetes. O Irã, além disso, fornece petróleo para a China. Rússia e China têm poder de veto no Conselho de Segurança. A Rússia apresentou uma resolução que não condena o Hamas e que pede o cessar-fogo imediato por parte de Israel. São posições absolutamente irreconciliáveis, Márcio. Mas sem querer ser ingênuo aqui, numa declaração como essa, numa reunião como essa, para se aprovar uma resolução, ela não poderia ser mais simples, tipo a criação de um corredor humanitário? Qual é a dificuldade para se propor esse corredor humanitário? Ou principalmente que se abra a passagem de Rafah para o Egito, para que os palestinos que queiram sair da zona de guerra, inclusive os nossos brasileiros que estão lá no sul da faixa de Gaza, vamos falar sobre isso daqui a pouco ao longo do Prime Time, para que eles possam sair desse terror? Porque a resolução ela vem acompanhada da causalidade do conflito e de um julgamento moral sobre os culpados. E nesse ponto, os Estados Unidos não querem que Israel seja responsabilizado e a Rússia não quer que o Hamas, leia-se o Irã, seja responsabilizado. Ver se os interesses mais fortes são políticos ao invés de realmente humanitários. Agora, você acha que tem chance de voltar essa reunião ainda hoje no Conselho de Segurança, vistas todas essas dificuldades? Mesmo que volte a reunião, ainda há uma divergência insuperável entre Estados Unidos e Rússia.